Na nossa quinta aula, vou contextualizar 4 dinastias e abordar um ponto em foco nos grandes mestres chineses de cada uma delas. Nosso conteúdo está dividido em a popularização de Wang Wei nas dinastias seguintes, 5 dinastias e os 10 reinos, falando do artista Dongguan, dinastia Song, com o artista Fan Quan, dinastia Wang, com o artista Wang Meng, dinastia Ming, com Dai Jin, dinastia Qing, com Bada Shanren. Wang Wei foi um grande divisor de águas durante a evolução artística chinesa, por conta da fundação de sua escola, o que ajudou a formar um legado de sua técnica. Também graças ao desenvolvimento econômico da dinastia Tang, materiais e viagens se tornaram mais acessíveis, bem como a absorção de conhecimentos provenientes de culturas ocidentais. Com a queda da dinastia Tang, o país se tornou dividido em 5 dinastias diferentes, com um grande separatismo cultural, havendo muitas guerras durante esse período pela conquista de territórios do sul. Historicamente, esse é considerado um dos piores momentos vividos no país, gerando um grande caos. Por conta disso, a impressão de livros iniciada na dinastia Tang se tornou popular de modo a criar uma das primeiras propagandas políticas em larga escala. O artista Dongguan viveu ao centro de todo esse caos e foi um dos primeiros artistas a estudar as técnicas Splash Ink propostas por Wang Wei, com toques de perspectiva para criar um retrato das montanhas que circundavam seu local de refúgio. Na obra Montanha Dongtian, é possível observar as fortes pinceladas realizando o contorno das montanhas. Em uma observação um pouco mais meticulosa, também é possível ver seu distanciamento com linhas mais finas e rápidas. Seu preenchimento mostra as copas das árvores com a técnica de Wang Wei. Já na obra Rios Xiaoxian, o uso do espaçamento sem preenchimento realiza a forma dos rios, deixando visível a seda utilizada em sua composição. Seguindo a mesma forma de perspectiva tridimensional, existem 2 elementos mais próximos realizando a pesca com o distanciamento da pequena floresta até o início da montanha. Após 50 anos do separatismo das 5 dinastias e os 10 reinos, a dinastia Song realiza a reunificação do país, trazendo mais inovações tecnológicas como o poder bélico, impressão em larga escala, o papel moeda e a invenção da bússola. Além disso, trouxe também a criação da marinha chinesa, para poder importar ainda mais insumos do Ocidente. Historiadores dizem que essa dinastia foi a mais influente de toda a era do Império Chinês, também considerada a última do período feudal. Na arte, eram exploradas novas técnicas de pintura e cerâmicas, pois o maior interesse estava na ciência e observações do resultado artístico. Fan Quan foi um artista que criou um terceiro plano de perspectiva em suas paisagens, absorvendo ainda mais as pesquisas anteriores. A dinastia Song prezava uma observação analítica de tudo o que havia ao redor. Fan Quan era praticante do daoísmo e buscava em suas obras expressar os princípios da natureza perante ao homem. Ele também mantinha consigo um pergaminho para sempre retratar paisagens com sofisticadas técnicas de esfumaçamento enquanto a tinta ainda estava molhada após o seu splash ink. Inspirado diretamente por Dongguan, a perspectiva toma forma como vemos na obra Viajantes Além das Montanhas e Rios, com sua base transparente e o preenchimento utilizando a técnica de Yang Wei. A perspectiva se torna ainda mais evidente na trilha, entre as árvores do primeiro plano. Na obra Sentado Sozinho à Margem, além da perspectiva e técnica, sua obra remete fortemente à filosofia daoísta, em busca da contemplação do ambiente ao redor. Logo acima, outro detalhe evidente são os poemas escritos durante seu momento de contemplação. Com o crescimento do Império Mongol, os territórios da dinastia Song começaram a colapsar, sendo esta a única dinastia comandada por um estrangeiro. Junto a isso, o país voltou a sofrer uma recessão com a fome, peste e inundações, tornando sua economia cada vez mais fragilizada. Na arte, houve uma interrupção por conta da nova capital estabelecida, mantendo artistas focados em retratar apenas os novos imperadores. Apenas os artistas refugiados no interior mantiveram o legado proposto pelas dinastias anteriores. Wang Meng foi um dos artistas refugiados que não aceitava o Império Mongol dominando a China. Sua obra foi inspirada pelo artista Nizam, no qual utilizava formas densas em suas pinceladas com bastante cor. E Wang foi adaptando seu estilo junto ao proposto por Wang Wei, adicionando fortemente padrões de repetições em suas obras.
Seu trabalho é considerado revolucionário ao ponto de vista da dinastia vigente. Durante seu refúgio, retratou diversas imigrações da população para a zona rural, a fim de sair das áreas dominadas pelos mongóis, como vemos na obra Realocando Gezichuan. Na estética da obra, é possível ver uma grande mistura de elementos sequencialmente maestrados por cada camada, dando a sensação da perspectiva. Podemos observar que a obra iniciou através do seu fundo, com as montanhas, e detalhes menores foram inseridos posteriormente. Na representação da Gruta da Floresta de Uou são retratadas uma pequena comunidade misturada à floresta, novamente com um forte trabalho nas camadas e um rico detalhe nos cortes montanhosos. Com o crescimento desacelerado por conta da invasão mongol, a dinastia Ming é marcada pelo retorno de um imperador chinês, fim da construção da Grande Muralha da China e da Cidade Proibida em Pequim. Durante esse reinado, o país passou por diversas recessões, buscando uma saída através do meio rural. Artisticamente, a dinastia é marcada pela conhecida porcelana chinesa azul e branca, com ilustrações que referenciam uma propaganda, mostrando os tempos de ouro do país contando a sua história. Com a facilidade da importação marítima, artistas puderam adquirir novos materiais e referências. Sua produção artística foi dividida em 3 períodos. O primeiro período foi marcado pela Escola de Arte dos Refugiados da dinastia Yuan, fortemente inspirada pela dinastia Tang. No segundo período, a apreciação do ambiente foi influenciada pela dinastia Song, e o terceiro período marca a criação de uma nova escola de arte chinesa. Dai Jin marca o retorno da era de ouro do paisagismo. Em sua técnica, não utilizava repetições, retornando à proposta inicial de Wang Wei da técnica do Splash Ink, sobrepostos com tintas de cores diferentes, resultando em uma mistura direta sobre a seda ou do papel arroz. Foi fundador da Escola C durante o primeiro período da arte da dinastia Ming, com uma proposta nova de perspectiva atmosférica. Dai Jin foi pioneiro na perspectiva atmosférica, enquanto Fan Quan no terceiro plano. A diferença está ligada pelo plano paisagístico. Fan Quan realiza paisagens bem rebuscadas, enquanto Dai Jin buscava retratar suas paisagens como os antigos mestres. Na obra Paisagem ao estilo Wang Wen, é possível ver a mesma estética de Wang Wei. Já na obra Viajantes Passando pelas Montanhas, podemos analisar de forma direta a perspectiva atmosférica, levando o foco para o palácio ao fundo da obra e as montanhas compondo o olhar contemplativo do artista. A última dinastia chinesa e também o quinto maior império do mundo foi marcado por muitas guerras e perdeu alguns territórios para o Reino Unido, França, Rússia, Alemanha e Japão, trazendo novamente outra recessão, mantendo o país apenas como zona rural. O período imperial, em geral, durou quase 1000 anos, finalizando em 1912 e dando início à República da China. Nas artes, formas propostas pelas escolas europeias começaram a dominar o país com o desenvolvimento da Escola Ortodoxa de Arte Chinesa, propondo uma arte nacionalista e deixando um pouco de lado o paisagismo dos mestres das dinastias anteriores. É possível ver que a estética manteve algumas técnicas com referências abstratas de sobreposições monocromáticas, perspectivas e, claro, o splash ink de Wang Wei. Bada Shanren era um artista e calígrafo de origem real, descendente direto da dinastia Ming. Sua obra buscava a poética proposta nas dinastias anteriores, com um olhar diferenciado, caminhando para o conceito do minimalismo abstrato. Em seu imaginário, era inspirado pelo meio rural, conectado com o seu período feudal. O artista realizou uma grande ruptura na desconstrução da conceitualidade paisagística chinesa, buscando um retrato mais objetivo da natureza. Na obra Dois Pássaros, isso se torna evidente, principalmente por conta do minimalismo, volumes e formas, criadas através das técnicas adquiridas nas dinastias seguintes. A obra Peixes e Pedras realiza uma análise poética e brincadeiras com perspectiva propostas por Fan Quan e Dai Jin. Novamente, podemos analisar o minimalismo e a forte pegada em pinceladas rápidas retratando a natureza. Muito obrigado por assistir a aula Dinastias e Artistas. Nos vemos na próxima aula.